Graça e paz, irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, lemos o verso 1 até o verso 9. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai de bondade, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor já falou conosco. A palavra está aberta, está exposta. Clamamos mesmo, Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito, Deus, nos abençoe, fale ao nosso coração, transforme essas palavras, Pai, em vida na nossa vida, que saiamos daqui renovados, restaurados, edificados, cheios mesmo, Pai, da graça, da misericórdia, do poder do Senhor. Seja assim conosco, Pai, abençoe essa igreja, que é carente do Senhor, necessitada do Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Daniel é um livro muito interessante. Eu não só pelas passagens que são muito conhecidas dos irmãos, Daniel na cova dos leões, os amigos que foram lançados lá naquela fornalha ardente, aquela mensagem de Deus que apareceu à mão e foi escrevendo na parede, mas também por algumas outras situações curiosas. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Daniel não está entre os profetas. Você sabe que a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, né? Temos a Torá, que é a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Também lá tem o Neviim, que são os profetas, e tem os Ketuvim, que são os escritos. E Daniel não está, como a nossa, aí entre Ezequiel e Oséias, entre os profetas. Daniel está entre os escritos na Bíblia hebraica, por causa de Daniel não ser um profeta de ter o ofício profético tradicional, e aí ele foi colocado
junto dos escritos, junto lá com Cantares, Salmos, Provérbios, Jó. Isso é muito interessante. A outra curiosidade é que parte dele é escrito em aramaico, não só em hebraico, como grande parte dos textos do Antigo Testamento. E o aramaico, os irmãos também sabem que era a língua internacional e administrativa dos impérios que dominavam Judá, tanto a Pérsia quanto a Babilônia. E Daniel escreve exatamente nesse contexto da corte imperial. E isso faz do livro uma espécie de livro bilíngue, né? Que parte em hebraico e parte em aramaico. Daniel aqui, ele começa o livro, ele é o autor, a tradição, toda a parte da tradição judaica, tanto cristã, atribui a Daniel mesmo a autoria. E ele começa o livro mostrando a sua localização temporal. O verso 1 aí está dizendo: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Os irmãos sabem a história, né? Eu gosto muito de sempre trazer essa adequação de questão temporal. Quando Salomão vem a morrer, o reino de Israel todo ele é dividido. Parte do norte, Israel, parte do sul, Judá. Roboão, filho de Salomão, vem com a mão muito pesada e em vez de ouvir os mais velhos que pediram para trazer mesmo paz, misericórdia sobre o povo, ele vai ouvir os mais jovens lá, a turma dos jovens mesmo, e falaram que ia pesar a mão. E aí houve uma racha, houve um rompimento. Parte norte toda fica com Jeroboão levantado para ser rei, e Roboão vai ficar só mesmo com Judá, Jerusalém e junto com a tribo de Benjamim. Vocês sabem que todos os reis que sucederam a Jeroboão em Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Essa é inclusive a expressão que a Bíblia usa: reis que fizeram mal perante o Senhor. Israel todo fez assim, todos os reis de Israel. E Deus trouxe ali o juízo de forma muito rápida em relação à Assíria. A Assíria veio, pegou Israel, levou o cativeiro assírio, o exílio assírio. Quanto o reino do sul, Judá, os reis que vieram depois de Roboão, alguns bons fizeram o que era bom, o que era bem diante do Senhor, outros fizeram o que era mal perante o Senhor. E quando Judá era governada pelo rei Josias, o livro de 2 Reis, no capítulo 23, nos informa que o faraó Neco, que era o rei do Egito, ele subiu contra a Assíria lá no rio Eufrates, o norte hoje de Israel, como se fosse a fronteira entre a Síria e a Turquia. Só que quando Neco, para subir, atravessou o reino de Judá, Josias resolveu interceptá-lo. Pior para Josias, porque veio a morrer na batalha de Megido em 609 a.C. Com a morte de Josias, o povo levanta Jeoacás, que era o seu filho, como rei. Porém, rei deposto, quem manda agora é a nova administração. Se foi Neco quem tirou o rei, Neco agora está governando. E ele tira Jeoacás do reinado, inclusive prende-o, manda para o Egito, e vai colocar ali Jeoaquim, também filho de Josias, para ser o novo rei, mas um rei vassalo, um rei dependente lá do Egito. O faraó Neco, então, ele continua sua caminhada até Carquemes, até o norte do país, e na batalha de Carquemes, nova reviravolta a gente tem, pois o faraó Neco foi derrotado por Nabucodonosor em 605, de forma que Babilônia agora é a nova senhora de Judá. Como prêmio de celebração pela vitória sobre o Egito,
Nabucodonosor vem até Jerusalém, a sitia, verso 1 do que a gente acabou de ler, e manda que o chefe dos eunucos separe ali alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto da linhagem dos nobres, e que envie essa turma para a Babilônia, bem como alguns dos objetos sagrados lá do templo. Sabemos que, embora essa seja a primeira deportação, nós tivemos mais duas depois, alguns vão considerar aqui um espólio de guerra. Venci, vim até Jerusalém, eu quero agora esses espólios. E Daniel estava nessa primeira leva, que vai até Babilônia. Segundo o relato bíblico, aí na sua Bíblia, o verso 4, eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio real. Para isso deveriam ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus, ou dos babilônicos, né? Se você preferir. A ideia é muito boa. A ideia era tomar uma mão de obra barata, na verdade de graça, mas uma mão de obra de qualidade. Jovens, né, bonitos, instruídos, competentes, e aperfeiçoá-los na cultura e na língua babilônica. Durante 3 anos, eles seriam preparados, alimentados, orientados, ensinados, e após esse período se apresentariam diante do rei, que avaliaria se esses jovens estavam prontos para servir. A escritura aqui diz que Daniel e seus amigos teriam acesso às finas iguarias da mesa real. Verso 5, determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Aqui é interessante que é algo muito mais profundo do que apenas comida boa. O termo descreve aqui um pacote, é um pacote cultural, é um pacote político, é um pacote religioso, de total submissão, de total aceitação da vida da Babilônia. Guarde isso, a vida religiosa e política da Babilônia estava sendo oferecida naquela mesa. Tudo isso fazia parte desse processo de transformar Daniel e seus amigos em funcionários leais da corte babilônica. Veja que uma das primeiras mudanças foi ter seus nomes alterados. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, a gente leu. Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Aqui também nós temos algo muito mais sério. Aqui não é apenas a tentativa de integrar jovens no seu novo ambiente social. Eles estão mudando o nome de Daniel, Daniel que significa Deus é o meu juiz, para príncipe de Beltesazar, que é Bel equivalente aqui a Baal ou Marduk, que era o deus babilônico. Então você agora, que era Deus é o meu juiz, você agora é príncipe de um deus da Babilônia. Você tem Misael, que era quem é como Deus, é uma exaltação, quem é como Deus. E o nome dele agora vai ser quem é como Acu. Acu é Deus da lua. Você tem Ananias, que Jeová é misericordioso, para Sadraque, amigo do rei. E você tem Azarias, que Jeová é o meu socorro, para Abednego, que era servo de Nego. Nego era o representante do Deus da guerra. Não é só uma mudança de nome, não é uma simples mudança de nome. Aqui a gente tem uma tentativa de redefinir quem eles eram.
É uma tentativa de apagar das suas memórias seus nomes, suas origens, seu Deus, e redefinir quem eles vão ser agora na Babilônia. O capítulo 1 de Daniel não é apenas a história de 4 jovens levados para longe de casa. Pense nessa história como a história de todo cristão que vive no mundo, que tenta moldar a sua identidade. Daniel foi arrancado de Jerusalém, foi colocado no centro, no coração da Babilônia, o centro da idolatria, o centro da política imperial, da ciência, da cultura, do poder babilônico, e ali, sem templo, sem sacerdote, sem sacrifício, sem comunidade, ele precisou responder uma pergunta decisiva: quem eu sou quando tudo ao meu redor tenta me dizer quem eu devo ser? Quem eu sou quando tudo ao meu redor tenta me dizer quem eu devo ser? Essa é uma pergunta, inclusive, que todos nós, todo cristão deveria responder, deveria se fazer. Pois a gente vive, a gente trabalha, a gente estuda, a gente serve em ambientes que não compartilham da nossa fé. Nós vivemos nas Babilônias aí. Mas nós somos chamados para ser excelentes como Daniel. Mas a gente não pode perder a nossa identidade como Daniel. Por que isso? Qual o motivo dessa resolução que o verso 8 vai nos contar? O verso 8 vai nos dizer aí: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por que é isso? Qual o motivo? Qual a resolução? Por que essas questões? Isso é o objeto do nosso estudo, da nossa busca. Dizer que a comida e a bebida faziam parte de rituais religiosos pagãos, ou que violava leis levíticas sobre alimentos, é uma questão de especulação, vai dizer o comentário da Bíblia de Estudo e Herança Reformada. Vai falar que não é isso. O fato é que comer na mesa do rei era um ato de lealdade, um pacto de dependência religiosa com o rei. Isso que significava você comer, sentar à mesa, comer e beber com as comidas finas do rei. É você aceitar todo o pacto de dependência, inclusive religioso e político. Lembra o que eu disse? Dependência política e religiosa. E Daniel resolveu firmemente no seu coração não contaminar. Essa frase define, inclusive, um verdadeiro cristão no mundo. Essa frase, Daniel 1:8, é o coração desse capítulo. Olha essa resolução. Ela vem do interior. Ela começa no coração. Daniel resolveu firmemente no seu coração. Nós estamos falando de um jovem de mais ou menos 15 anos de idade, que tomou uma resolução, uma convicção. Lembra, Pati? Convicção. Pati, quando era minha aluna lá, né, a gente falava muito disso, tem que ter convicção. Qual que é a sua convicção, jovem? Qual que é a sua convicção, cristão? Tem que ter convicção de tal maneira que ele não abriu mão, ele colocou isso no coração e falou: aqui isso que não vai mudar. É uma questão consciente, não é impulsiva. É algo que ele leva, que ele vai e exerce ali todo um trabalho, uma vida, falando: eu não vou abrir mão disso. Ela é teológica, porque nasce da fidelidade ao Deus da aliança. Ele entende quem é o Deus dele. E ele não abre mão do Deus de Jeová. Ela é pública
porque ele inclusive comunica a sua decisão. Ele chega lá para o rei, do chefe dos eunucos e fala assim: amigo, eu não vou comer essa comida, eu não vou me esbanjar nisso. E ela é corajosa, porque podia inclusive custar a sua vida. Percebe, irmãos, que o Daniel aqui não é um rebelde, ele é um adorador. Ele não luta contra a Babilônia, ele está lutando contra a contaminação. Daniel e seus amigos estavam sendo submetidos a um processo aqui de aculturação do que é a sua identidade. Ele entendeu que poderia submeter a uma série de questões culturais, questões organizacionais, questões administrativas, mas sujeição religiosa, ele fala: não, aqui não. Ele não aceitou. Ele era servo de um único Deus, e Daniel o conhecia e Daniel o reconhecia muito bem. Veja aí nos versos 2, no verso 9, deixam claro para nós, sobre essa perspectiva de Daniel, quem é que governava todas as coisas. Olha o verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Quando Nabucodonosor chega lá diante de Judá, de Jerusalém, Daniel, essa perspectiva, ele fala: opa, foi o Senhor que entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Não foi a força bélica da Babilônia, não foi a estratégia militar de Nabucodonosor, foi o Senhor exercendo justiça sobre Judá, foi o Senhor governando todas as coisas. No verso 9 ele vai falar assim: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É o Senhor quem governa tudo. Não foi meu jeito de falar com o chefe dos eunucos, não foi o eunuco que foi bonzinho, foi o Senhor que concedeu misericórdia. É o Senhor governando, e essa é a visão que Daniel tem, esse é o entendimento que ele tem. Quem governa é o meu Deus. O Senhor governa tudo, e Daniel sabia disso muito bem. Ele o conhecia e não desistiria de ser um servo fiel. A vida não estava como ele queria. Ele foi levado cativo, mas ele não abriu mão do seu Deus. A vida estava um caos, a vida estava no exílio, mas para ele Deus está no controle. Deus está no controle. Eu, Daniel, não o troco por nenhum outro. O meu amor é por Ele, a minha vida pertence a Ele, a minha dependência é dEle, não do rei. Não é para o rei. Sabe, irmãos, muitas vezes eu percebo que nos falta essa resolução no nosso coração, para não trocar, não substituir, não deixar de lado o nosso Deus, ainda que seja um segundo na nossa vida, ainda que seja por causa de um pecado, de uma sedução, seja por um favor do mundo, ou mesmo por uma dor qualquer. Daniel estava passando por todas essas questões, estava sendo seduzido. Você vai ter comida, você vai ter aqui presença, vai ter, vem cá. Ele não se deixa seduzir. Isso nos mostra que a Babilônia, irmãos, não é um lugar geográfico. É qualquer ambiente onde a fé é pressionada a se moldar ao mundo. Para muitos cristãos hoje, a Babilônia é o ambiente de trabalho. Para muitos cristãos hoje, a Babilônia é a universidade, é a cultura digital, é a política, é a pressão social, é a sedução do consumo, é a normalização do pecado. Babilônia representa
um sistema de idolatria, de orgulho, uma cultura que quer mudar os seus valores, um cativeiro no meio do qual a gente não teme a Deus. Daniel não escolheu a Babilônia, mas Daniel escolheu como viver na Babilônia. Talvez você possa pensar, Gustavo, mas se Deus estava governando tudo, por que Daniel teve que ir para a Babilônia? Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Esse é o ponto. Com isso, Daniel passa a entender, passa a viver que ele estava ali por um propósito de Deus. Por um propósito de Deus. O propósito de revelar Deus no meio da Babilônia. Um propósito de revelar Deus diante de Nabucodonosor. Um propósito de revelar Deus como Senhor de todas as coisas, inclusive da Babilônia. Isso é uma revelação. E como já vimos, Nabucodonosor, ele não quer destruir Daniel. Ele busca refiná-lo. Ele busca seduzi-lo. Ele busca transformar Daniel num babilônio útil ao império. Entenda bem isso, irmãos. A perseguição nunca é o maior perigo para o cristão. Perseguição nunca acabou com a igreja. Nunca. Agora, sedução sim. Se deixar levar pelas coisas do mundo, se deixar levar pelas coisas da Babilônia, deixar entrar a Babilônia. Você vê que Babilônia tentou dar ali uma nova orientação, uma nova educação. O que significa? Pensa nisso. Era estabelecer uma nova forma de pensar, de enxergar o mundo. Era uma nova cosmovisão. É uma forma que levaria Daniel a pensar, a reagir conforme a educação que está sendo dada a ele. A gente vê isso muito fácil hoje, né, irmãos? Como o mundo aí está querendo nos ensinar uma nova educação. Os Netflix da vida, os TikToks da vida, as ideologias da vida, querem mudar a nossa educação. Daniel aprendeu a nova língua, o aramaico e o acádio. Qual é o motivo? Porque a nova língua, ele te integra na comunidade, nas conversas, ampliaria os relacionamentos, ambientaria Daniel e os amigos dele. Hoje o sistema tenta nos mostrar, ensinar como que eles querem ser, o que a gente tem que falar, como a gente deve usar a nossa língua, né? Seja pronomes neutros, sujeição das minorias sobre as maiorias, essas questões que nós estamos aí aprendendo dia após dia, como devemos falar. Já vimos a questão dos novos nomes, para redefinir exatamente quem era Daniel, mudar a identidade deles, para estabelecer quem ele seria e esquecer quem Deus diz que ele é. Isso é algo muito sério. E também a nova mesa. É o estabelecimento de quem você dependerá a partir de agora. Quem domina a sua vida. Era como dizer, alimente-se daquilo que o mundo te oferece. A perseguição fortalece, irmãos, mas a sedução, ela molda, ela escraviza. Contudo, Daniel aceita quase tudo, menos aquilo que toca a sua identidade diante de Deus. Daniel aceita estudar na Universidade da Babilônia,
Daniel aceita aprender a língua babilônica. Daniel aprende a servir no governo babilônico. Ele aceita receber o nome pagão babilônico. Daniel aceita ser um excelente funcionário público na Babilônia. Só que o que ele não aceita é a mesa do rei. Por quê? Nós já falamos. A mesa representa um pacto de lealdade e dependência ao rei. E ele fala: eu só dependo do meu Deus. Eu não abro mão disso. Ali era uma tentativa de moldar a alma de Daniel. Ele não aceita isso. Ele sabe quem ele é diante do Senhor. Sabe, irmãos, tal como Daniel, nós também precisamos entender e aprender a viver na Babilônia, mas sem que a Babilônia viva em nós. Nós precisamos disso. É claro que isso passa por uma importante e clara auto-identificação. E aí, novamente, eu tenho essa pergunta para você: quem é você quando tudo ao seu redor tenta lhe dizer quem você deve ser? Quem você deve ser? Tudo ao redor vai dizer quem que você deve ser. Agora, quem é você? O que você faz aqui sentado numa igreja cristã? Qual que é o seu entendimento a respeito de Deus? Qual que é o seu entendimento de ser nova criatura em Cristo Jesus? Qual é o seu entendimento de as coisas agora já se tornaram, renovaram na sua vida, tudo se fez novo? Qual é o seu entendimento disso? Sabe, quem é você? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você nessa cidade? O pastor teólogo holandês, o Herman Bavinck, refletindo sobre a vida cristã, ele afirma assim: a graça não destrói a natureza, ela a restaura. A graça restaura a natureza. E ele fala mais: o cristão não vive dividido em dois mundos, mas vive um único mundo diante de Deus. Você já pensou nisso? Nós acabamos de falar isso, Márcio acabou de orar isso agora, falando: o Senhor é o Rei, o Senhor do universo, domina todas as coisas. Isso é claro na sua vida? É claro isso para você? Quando você lê lá Mateus, Jesus fala assim: olha, toda a autoridade, toda é toda, no grego toda é toda, no hebraico toda é toda, no aramaico toda é toda. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o Senhor de todas as coisas, vai dizer o Senhor Jesus. E por que a gente vive achando que, não é assim? Já contei isso para vocês. A mãe de um amigo nosso, uma vez foi no açougue, e aí tinha um raminho assim, o açougueiro falou para ela assim: pega aí um raminho de arruda para você botar atrás da orelha. Ela: para quê? Ela: para dar sorte. Ela falou assim: não, Jesus é a minha sorte. Ele falou assim: não, ele é só um, não dá conta de tudo não. Essa visão que as pessoas têm de achar que a vida está fora do controle do nosso Deus. E não está, meus irmãos. Não está. O Senhor governa todas as coisas, inclusive causas primárias, causas secundárias, que o Deus Trino criou toda a realidade, originalmente boa e com valor intrínseco, e apesar da queda do ser humano no pecado ter corrompido essa direção, a redenção anunciada no Evangelho, ela não introduz novos elementos. O que Deus faz não é botar band-aid, é tentar introduzir alguma coisa para acertar alguma coisa. Não é isso. Ele vai restaurar e colocar tudo na direção original. É isso que o Senhor faz.
Ou seja, a graça, vai dizer o Pedro Dulce, que é um pastor presbiteriano, ela não suplementa nem remove qualquer elemento da realidade, como se fosse intrinsecamente mal ou sem valor. Ela restaura e aperfeiçoa a natureza criada que sofre com as consequências do pecado. Que sofre com as consequências do pecado. Expectativa da criação, guardando renovação. Se o Senhor, Ele é o grande Senhor de todo o universo, por que a gente fica dividindo as coisas, absolutamente tudo, como se Ele não tivesse o poder de transformar as coisas? Nós normalmente temos essas questões. Ah, não, meu trabalho é mundano. Ah, minha igreja é santa. Ah, a política é profana. Ah, mas a oração ali ela é santa. A cultura é secular. Para Bavinck, tudo pertence a Cristo. O esforço cristão será o de anunciar como o Evangelho reconcilia arte, filosofia, ciência, política, educação, no que cada uma delas seja culpada, enferma e ferida atualmente, para renovar todos. Precisamos aprender e crer que a mediação exclusiva de Cristo não é só entre Deus e os homens, mas entre homens e homens. Daniel encarna isso perfeitamente. Ele não diz assim, eu sou de Jeová, então não vou estudar na Babilônia. Ele não fala isso. Eu sou de Jeová, mas não posso trabalhar no governo pagão. De maneira nenhuma. Eu sou de Jeová e eu vou lá viver inteiramente para Deus naquele lugar. Eu sou de Deus e não vou me contaminar. Eu sou de Jeová e eu vou viver ali na Babilônia e vou iluminar aquela Babilônia. Eu sou de Jeová e eu vou chegar ali e eu vou santificar aquele lugar. Onde eu botar o meu pé ali vai santificar aquele lugar. Porque eu vou glorificar a Deus na minha vida, no que eu sou e em tudo naquele lugar. Não importa se eu estou na Babilônia. Onde eu estivesse, se eu estivesse em Judá, se eu estivesse em Jerusalém, eu seria a mesma coisa. Nós precisamos encarar isso, meus irmãos. Nós precisamos, de fato, olhar e falar assim, puxa vida, o que eu posso fazer como um cristão verdadeiro, genuíno? Eu vou te falar o que você pode fazer. Tal como Daniel, seja um excelente profissional na sua vida. Seja o melhor que você puder. Seja um acadêmico brilhante. Estude, esmere-se. Chega ali, coloque mesmo todo o seu coração e faça para a glória do Senhor. Seja um político íntegro, como nós estamos precisando, irmãos, de crentes, políticos íntegros, para tomar os lugares aí, seja nas prefeituras, nas câmaras, ou seja lá no Senado, na presidência do Brasil. Seja um empresário justo, um servidor público exemplar, um artista criativo, um cientista competente. Seja isso. Seja isso. Você pode aprender a língua da Babilônia, você pode usar as ferramentas da Babilônia, você pode trabalhar na estrutura da Babilônia, mas o que você não pode fazer é adorar os ídolos da Babilônia. O que você não pode fazer é comer da mesa da Babilônia, é se contaminar com a Babilônia, é perder a sua identidade em Cristo Jesus. Isso você não pode fazer. O cristão, ele não vive dividido, ele vive inteiro. Ele vive no mundo, mas não é do mundo. Não é isso que Jesus falou conosco?
Ele vive para Deus, mas no meio dos homens que não conhecem a Deus. O cristão vive como Daniel, irmãos. E o que veremos nos capítulos seguintes, depois você leia. Deus usando Daniel de forma poderosa, transformadora, impactante, revelacional lá na Babilônia. A ponto do próprio Nabucodonosor fazer uma declaração do Deus que é todo-poderoso. Daniel não venceu a Babilônia com força, mas ele venceu com fidelidade a Deus. A Babilônia tentou moldá-lo, mas Daniel é quem moldou a Babilônia. A Babilônia tentou apagar a identidade de Daniel. E como eu falei, foi Daniel quem iluminou. Ele foi ali literalmente sal e luz. Trouxe iluminação. Trouxe um tempero, um gosto diferente ali dentro daquela Babilônia. A Babilônia tentou seduzi-lo, mas Daniel santificou o ambiente. E tudo começou porque Daniel resolveu firmemente no seu coração. Ele sabia quem ele era, enquanto a Babilônia tentou dizer quem ele deveria ser. Essa é uma decisão que eu entendo que Deus espera de nós. O Dale Weir, ele ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus em Jesus Cristo e o verdadeiro autoconhecimento não são de natureza teológica, dogmática ou filosófica, mas tem uma significância religiosa absolutamente central. O que ele está dizendo aqui é que esse entendimento de quem é você, dessa fé que parte internamente de você, ela é uma questão de vida ou morte espiritual. Sabe, o que está em jogo aqui é a prioridade da fé sobre as outras coisas. Quem que você crê? Quem que você serve? Estou enfatizando aqui que você precisa saber quem é você e ter convicção do seu coração. A fé verdadeira é que provém da convicção e não de preferência. Tem muita gente que às vezes está na igreja, irmãos, porque achou aqui um lugar legal, irmãos legais, pessoas, gente boa, tem um cafezinho gostoso no final, mas que não tem ainda uma convicção, uma transformação, uma postura de vida que fala assim: eu vou servir meu Deus, custe o que custar. Eu vou encarar ser íntegro, eu ser inteiro, integral diante de meu Deus. Não é essa dualidade de que aqui eu sou uma coisa, sai lá fora outros 500. Não é isso que é ser cristão. Não é isso que Daniel está nos ensinando aqui. A verdadeira fé provém mesmo, é uma escolha absoluta. Eu tenho umas aplicações para a gente aqui essa noite, para finalizar. Tenha convicções e não preferência. Não é se der, eu faço. Não é se der, eu vou. Não é se der, eu participo. Não é isso, irmãos. É do tipo assim: eu não negocio a minha espiritualidade. Eu não abro mão. Vou até o final com Jesus. O segundo é: alimente-se da palavra e não da mesa da Babilônia. Hoje a comida do rei é o conteúdo que às vezes você consome aí 3, 4, 5 horas no dia. Essa é a mesa do rei. Essa é a mesa da Babilônia. Se você se alimenta mais do mundo do que da palavra, você vai começar a pensar
Você vai começar a viver, você vai começar a estabelecer toda a sua vida conforme o mundo estabelece. Isso não é brincadeira. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Alimente-se da palavra. Alimente-se dela. E terceira, use a influência da Babilônia para a glória de Deus. Daniel usou a educação da Babilônia para se tornar o conselheiro do rei. E 70 anos depois, ele ainda estava lá influenciando o rei. Olha nos capítulos finais lá de Daniel. Ele ainda está lá. Ele ainda está sendo chamado diante do rei. Ele ainda está falando o que é que está acontecendo diante do rei. Aprenda e use essa influência, mas sem se contaminar. Como nós precisamos, irmãos, de gente competente em todas as áreas. Todas as áreas a gente precisa de gente competente, crentes competentes. Deus não te colocou numa empresa, numa escola, na família, para você fugir, se esconder, ser um ermitão, um monge que vai esconder ali. Ele te colocou ali para ser sal e luz. Só que dentro do saleiro, você não vai resolver nada. O sal tem que estar fora do saleiro. O sal tem que estar salgando o mundo. O sal tem que estar aí. E se a carne lá fora está podre, é porque o sal não está salgando. Nós somos aí não sei quantos milhões de crentes. Que diferença está no Brasil? Nós precisamos entender o nosso papel, irmãos. E ser sal. Sabe, que Deus levante mesmo cristãos reformados, como Daniel aqui, resolutos no coração, íntegros na vida, sábios na cultura, excelentes no trabalho, fiéis na adoração, mas pertencentes somente a Deus. João 17, Jesus orou assim: não peço que os tire do mundo, não peço que o Senhor os tire da Babilônia, mas que o Senhor os livre do mal. Eles não são do mundo. Aqueles que são meus não são do mundo. Não são. Minha oração nessa noite é que você viva inteiro, integral, com a fé verdadeira de um adorador de Deus, ainda que você vive no meio da Babilônia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Vamos cantar um hino no 299, inovação.